que é que os milionários fazem para se tornar milionários? Quais são os hábitos? Como é que a gente pode chegar lá? O que os endinheirados têm em comum? Será que você consegue ter o mesmo comportamento do que eles? É o que você vai ver no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, entrar no Clube dos Milionários não é das tarefas mais fáceis do mundo, porém, nada nos impede de aprender com ele, certo, Doni? Exatamente. Podemos aprender o caminho das pedras, por que não? Segundo uma série de entrevistas e pesquisas reunidas pelo Business Insider, foi possível revelar um pouco da conduta dos mais ricos do mundo. A questão central desse estudo foi entender e descobrir como essas pessoas fazem para organizar seu tempo, suas prioridades e, principalmente, seus investimentos. Segundo a diretora do instituto responsável pela pesquisa, Sarah Stanley Fellow, economizar foi o caminho que levou os milionários de hoje a construírem suas riquezas. Pelo menos esse foi o resultado da sua pesquisa com mais de 600 milionários lá dos Estados Unidos. Tanto que com esse levantamento foi escrito o livro The Next Millionaire Next Door, que traduzindo para o português significa alguma coisa como o próximo milionário na porta ao lado. Segundo a autora, muitos dos afortunados enfatizaram gastar menos do que realmente podem. E mesmo com um certo dinheiro sobrando, grande parte dos milionários prefere viver em um imóvel ou bairro que podem, de fato, arcar com os custos sem maiores problemas. Segundo a pesquisa, a média é que a maioria das pessoas entrevistadas nunca compraram um imóvel que custasse mais que o triplo de sua renda anual. Uma outra pesquisa feita por um site de finanças pessoais mostrou que ao menos 100 milionários informaram poupar até 64% do que ganham. E com esse dinheiro poupado, muitos investem em imóveis de olho na valorização, assim como em fundos imobiliários. Na hora de decidir por qual investimento aplicar o dinheiro, muitos disseram preferir os fundos de índice, mas com taxas bem baixas. Os altos retornos e baixos custos dos ETFs são inclusive a base sobre a qual muito do dinheiro dos milionários rende investido. E como os fundos de índice são muito diversificados, eles diluem um risco, né? E é muito menor do que quando você escolhe 1, 2 ou 3 papéis específicos para investir. Um outro dado interessante é que os mais ricos passam mais tempo estudando e planejando onde investir. São gastos em média 10 horas mensais apenas planejando os investimentos. E isso aponta para um outro dado, que os milionários são mais tolerantes na hora de assumir riscos, além de terem mais segurança sobre suas ações. Um outro ponto foi que essas pessoas que conseguiram construir um bom patrimônio dedicam parte de seu tempo para trabalhar seu crescimento pessoal. Segundo o Follow, são investidos cerca de 5 horas e meia por semana lendo sobre os mais diversos assuntos. Também são investidas ao menos 6 horas semanais com atividades físicas, esportes ou exercícios. Bill Gates, Jorge Paulo Lemann, assim como nosso grande Doni DeNuccio, são ases no tênis, no esporte da nobreza inglesa. O Doni treinava em Wimbledon durante a sua juventude. Uma faixa para o suor não cair. Não escorrer aqui. Isso. E para poder aproveitar ao máximo o tempo, os milionários costumam dormir quase 8 horas a menos por semana e trabalhar 6 horas a mais do que o americano médio. Segundo o livro Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida, de Thomas Corley, levantar-se às 5 da manhã para enfrentar as 3 principais tarefas que você deseja realizar no dia permite que se tenha um maior controle da sua vida, além de promover uma maior satisfação de confiança. O Tim Cook, que é o Big Boss da Apple atualmente, já disse em entrevistas que acorda todos os dias 4h30 da manhã. E o fundador do Twitter, Jack Dorsey, cai da cama 5h30 da manhã. E Samir Dana, que horas levanta? O horário mais tarde em que eu consiga fazer as coisas. Porém, à noite eu não tenho. É uma conta de chegada. Exatamente. Tem dia que eu tenho que acordar mais cedo. Tem dia que eu tenho que acordar um pouco menos. Então, sabe que tem um povo que acorda cedo e mergulha no cafeína. No gelado. Não, no banho gelado. São os futuros milionários. Tem um povo que acorda cedo e mergulha no gelado. Gelado assim, trincando. Seguimos. Bem, Doni, muitos hábitos comuns foram registrados entre os milionários entrevistados.
Por exemplo? São eles. Os mais ricos tendem a não seguir a multidão. Tá bom. Eles se destoam. Segundo, eles costumam pedir feedback sobre questões profissionais. Legal. E terceiro, são muito perseverantes. E alguns outros ainda têm um quarto hábito que chama a atenção, que é ter consistência nos objetivos. Isso porque de nada adianta você fazer metas, assumir responsabilidade, trabalhar duro, mas não ter constância. Então, se você não for consistente, se você não for frequente em busca das suas metas, dificilmente você vai ter um resultado satisfatório. Até porque quando a gente analisa as pessoas que vencem de verdade na vida, não são aquelas que têm poucos tropeços ou que caíram menos, mas as que se levantaram depois de toda a queda e continuaram andando com o mesmo entusiasmo. E para você fazer isso, você tem que ser muito disciplinado, você precisa ter uma constância e uma firmeza de propósito absurda. Eu vi isso muitas vezes ao longo da minha vida e eu mesmo Tem uma em certo sentido tenho essa percepção. Eu toco minha vida dessa forma. E dado o assunto que a gente está falando aqui, é claro que não poderia faltar um Invest Cult como a cereja do bolo, Sammy Boy. Exatamente. Pode rodar, meninos Zanuto! Muito bem, trouxemos 2 livros que tratam justamente sobre hábitos, hein? Um deles é o do Napoleon Hill, o lendário autor de best-sellers como Quem Pensa Enriquece e Mais Esperto que o Diabo. O primeiro deles, Quem Pensa Enriquece ou Pense e Enriqueça, dependendo da versão e da edição que você pega, é o meu livro de cabeceira. Mas aqui a gente vai falar de outro, que é Hábitos dos Milionários, os segredos por trás das maiores fortunas do mundo. Nessa obra, o autor compartilha todos os principais hábitos que ajudam a criar uma base para uma mudança de vida. E esse livro foi baseado em estudos com casos reais durante muitos anos. Nele, o autor mostra o êxito de hábitos que fazem parte do dia a dia das pessoas de sucesso e como essas mesmas pessoas têm os mesmos hábitos. Já a outra obra é bem conhecida, se chama O Poder do Hábito, livro escrito por Charles Duhigg, jornalista do New York Times, e ele fez com base em centenas de artigos acadêmicos, entrevistas com cientistas e executivos, além de pesquisas em empresas. Eu já tive o prazer de entrevistá-lo pessoalmente, já dei palestra com ele. Ele é do mesmo selo da editora que eu publico, é um cara muito legal. E ele conseguiu entender como o hábito funciona. Segundo o autor, a chave para se exercitar regularmente, para educar bem os filhos, se tornar uma pessoa mais produtiva ou até criar empresas revolucionárias é ter sucesso e entender como os hábitos funcionam e, principalmente, transformá-los para o seu bem. O autor disse que isso que faz toda a diferença entre o fracasso e o sucesso. Hábito. O poder do hábito. O poder do hábito. E antes de terminar esse programa, é claro que não poderiam faltar os comentários de vocês que nos assistem. A gente separou alguns aqui. Olha só, o Fernando Esperandio falou o seguinte: essa obra do Cafeína está parecendo obra pública, não fica pronta nunca. Sim. Fica aí. Já o Felipe Leonardo da Silva falou: esses assuntos de comportamento e psicologia são muito legais. Em alguns momentos, impactam muito mais do que o conhecimento técnico. Pois é. O Carlos Santana falou: cadê o Invest Cult com as dicas de livros, filmes e séries? Aprendi muito com as dicas de vocês. Volta a hashtag Saudades Invest Cult. A Vânia Viana fala que depois que caiu na real do consórcio dela, ficou arrasada. Risos. E graças a Deus, e a vocês, obrigado, não caio mais nessa. Cringe é investir sem estudar antes. Sorrisos. A Maria Fernanda Pierro falou: cringe é gastar tudo que ganha e não investir. Cringe é não assistir ao Cafeína. E muito cringe bem. Também é não ver o que aconteceu no mundo, perder o giro de notícias. A Adidas vendeu a marca Reebok por um preço menor do que quando ela comprou. A venda foi fechada por 2,5 bilhões de dólares, ante 3,8 bilhões pagos em 2006. O mau desempenho levou a vários pedidos de investidores para a venda da marca focada nos Estados Unidos e Canadá. Bill Gates prometeu destinar $1,5 bilhão de dólares para ajudar a combater as mudanças climáticas em parceria com o governo norte-americano. Porém, o bilionário deu uma condição: a aprovação do projeto de infraestrutura de $1,2 trilhão que está tramitando na Câmara dos Deputados americana. Caso contrário, o dinheiro poderá ir para outros países.
Você gosta de viajar? A família Schurman abriu a vaga dos sonhos. Eles procuram um produtor de conteúdo digital para acompanhá-los na próxima expedição mundial que se inicia no dia 29 de agosto. O veleiro vai passar por 60 pontos do planeta ao longo de 2 anos, navegando pela costa brasileira, ilhas do Caribe, arquipélago das Bermudas, Galápagos, ilhas da Polinésia e terminando na Nova Zelândia. O contrato será no formato PJ, com 13º salário e férias remuneradas. Muito bem, Sammy Boy, este foi um programa... Um programa interessante. Um programa sobre os hábitos recorrentes nas pessoas milionários. Que ganharam muito dinheiro. Milionários hábitos. Tudo bem, um programa legal, um programa um pouco diferente, um programa mais assim comportamental do que a maioria. Mas as pessoas gostam? Espero que sim. Conta pra gente. Você gostou? Conta aí. Conta aí, bicho. A gente não quer adivinhar. Não, a gente não trabalha com... Trabalhamos com dados. Dados. Então, queremos fazer uma pesquisa aqui nos comentários, uma contagem. Então, diga aí se você gostou ou se você não gostou deste assunto. E se não gostou, qual gostaria de ver? Ou se gostou, qual também desdobramento gostaria de ver? Exatamente. É isso aí. Então tá, pronto. Tchau.